Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Terceiro domingo da Páscoa. Meus irmãos, o Cristo vivo e ressuscitado caminha conosco, orientando-nos com sua palavra e se revelando na fração do pão, fortalecendo o nosso serviço missionário na igreja. Fiquemos de pé e iniciamos a nossa santa celebração. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Oh, ressuscitou. Ele vive para sempre. A você, meu irmão, minha irmã internauta, você que nos acompanha através da rede mundial de computadores, a você e a sua família, a nossa saudação fraterna, a nossa saudação amiga e o nosso muito obrigado por você estar abrindo as portas da sua casa, do seu coração, da sua família para acolher a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. E desde já as nossas orações são para que a sua semana que começa hoje seja uma semana muito abençoada, com muitas realizações positivas na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida familiar. Nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o ato penitencial é o momento que nós temos a oportunidade de chegar diante de Jesus ressuscitado, Jesus vitorioso, e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, principalmente aqueles pecados que volta e meia se repetem em nossas vidas, como por exemplo os palavrões, as discussões, as murmurações, a falta de paciência, principalmente quando nós estamos no trânsito e alguém dá aquela cortada e a gente, em vez de rezar por aquela pessoa, vai xingá-la, amaldiçoá-la. Por isso, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Cantemos. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade de nós. Compadece-te, Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Compadece-te, Senhor, tem piedade, tem piedade.
Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoados por Deus, vamos louvá-lo com o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos, irmãos e irmãs, vamos colocar nas mãos de Deus os agradecimentos, os pedidos que cada um traz no seu coração para esta Santa Missa. Vamos rezar de maneira especial por todas aquelas famílias que passam por provações, por dificuldades, principalmente por conta do desemprego, devido à situação em que nós nos encontramos. Vamos pedir para que Deus tenha piedade, compaixão destas pessoas e as ajude a ter esperança, a lutar por um ideal melhor para si e também para a sua família. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Meus irmãos, a fé nasce da escuta da Palavra de Deus e se consolida por meio do testemunho de vida. Ouçamos atentamente as leituras de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vos bem o sabeis.
Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me
ensinai vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinai vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se vós invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar o Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele aqui está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs internautas que rezam conosco esta Santa Missa através da rede mundial de computadores. A você, meu irmão, minha irmã, a nossa saudação, o nosso abraço fraterno e amigo a você e também a sua família. E mais uma vez, o nosso muito obrigado por você estar abrindo as portas da sua casa, da sua família, do seu coração, para que a palavra de Deus possa aí entrar e fazer a sua morada. Em nome da Pastoral da Comunicação, peço que você participe das nossas transmissões, fazendo o seu comentário, dando a sua opinião. Você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, não deixe de dar o seu like. Se você não estiver gostando da transmissão, pode também dar o seu dislike, mas não deixe de fazer o seu comentário. E também se inscreva em nosso canal. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a sua ajuda é muito importante para que a nossa transmissão possa ser cada vez melhor. E desde já nós agradecemos a sua participação. Hoje nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E Jesus, ele aparece hoje de uma segunda maneira. Padre, mas por que Jesus está aparecendo de uma segunda maneira? Porque se você olhar no Evangelho do domingo da Páscoa, quando Maria Madalena vai até o túmulo, Jesus aparece para ela como um jardineiro. E no texto de hoje, Jesus aparece como um andarilho, um mendigo, alguém que caminha junto. E é interessante porque aqui os dois companheiros de Emaús, e veja que aparece o nome apenas de um, o Cleofas, mas o nome do outro não aparece. Aqui com certeza São Lucas, ele está dando margem
para que nós nos coloquemos ali junto com Cleofas a caminhar para o povoado chamado Emaús. É muito interessante esse texto que somente São Lucas apresenta entre os 4 evangelistas. São Lucas é aquele que destaca este compromisso, este caminho feito pelos companheiros de Emaús. E é um texto que fala sobre a missa. Todo esse texto está resumido na missa, aonde nós encontramos Jesus e como Jesus aparece para nós. Veja que, primeiro, Jesus caminha com os companheiros de Emaús. Depois, Jesus vai evangelizar, ele vai falar sobre as Sagradas Escrituras, porque o texto fala que Jesus começa a falar de Moisés e os profetas. São Lucas quer dizer que a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, estava sendo pregada, anunciada. E depois, a Eucaristia. É isso que acontece quando nós participamos da Santa Missa. Nós nos encontramos com Jesus em 3 momentos. Quando nós nos encontramos com os irmãos e irmãs de caminhada, que frequentam a Santa Missa conosco, na nossa igreja, ali é o primeiro encontro que nós fazemos com Jesus, com o nosso irmão e irmã. Depois, o segundo encontro que nós fazemos com Jesus, através da sua palavra. Veja que quando o Padre anuncia e proclama o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fazemos 3 cruzinhas, uma na testa, uma na boca e outra sobre o coração. Aqui estão contidos 3 verbos. Quando eu faço a cruzinha sobre a testa, eu estou pedindo o quê? Que Deus abra a minha inteligência para que eu possa compreender e entender a palavra que está sendo anunciada. Uma vez que eu compreendo e entendo esta palavra, eu peço para que Deus solte a minha língua para que eu possa proclamar esta palavra. E uma vez que eu compreendo e proclamo esta palavra, eu peço para que Deus me ajude a vivenciar esta palavra. E a terceira aparição de Jesus na Santa Missa se dá justamente na Eucaristia, ali que Jesus, ele se faz alimento para nos fortalecer em nossa caminhada cotidiana. Um dado também muito importante que nós podemos sublinhar no texto do Santo Evangelho de hoje, a aparência dos companheiros de Emaús. Eles estão cabisbaixos, com um semblante de derrota, e Jesus caminhando com eles, mas por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de esperança, eles não conseguiram enxergar Jesus que caminhava com eles. Muitas das vezes isso acontece conosco, meu irmão, minha irmã. Nós estamos tão preocupados com os problemas, com as dificuldades, com as provações, que nós não enxergamos Jesus que caminha do nosso lado. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus jamais abandona os seus filhos e filhas. Deus sempre caminha com eles. Depois, quando você puder, medite aquela oração Pegadas na Areia. Ali você vai entender a dinâmica de Jesus com cada um de nós, porque lá vai mostrar que nos momentos alegres, quando eu era vitorioso, Deus estava ali caminhando do meu lado, mas nas minhas dificuldades, o Senhor Jesus me carrega nos seus braços. Então é preciso tirar esta tristeza, estas preocupações do coração, do pensamento, porque só assim nós vamos conseguir enxergar nosso Senhor Jesus Cristo. E eles então vão caminhando, e o andarilho ali, que é Jesus, caminhando com eles, ensinando a palavra de Deus, mas mesmo assim eles estavam tão preocupados com os problemas que havia acontecido em Jerusalém, que não conseguiam enxergar Jesus ali durante a pregação da palavra. Por isso que Jesus vai dizer o que para eles? Como vocês são lentos de inteligência.
Interessante esse puxão de orelhas que Jesus dá nos companheiros de Emaús. É um puxão de orelhas que serve também para nós. Muitas das vezes nós não dedicamos um tempo necessário para estudar, meditar a palavra de Deus. Olha o que nos diz Santo Agostinho: aquele que estuda, aquele que medita, aquele que reflete a palavra de Deus, é a mesma coisa que saborear o próprio corpo e sangue de Jesus. São Jerônimo também vai dizer: ignorar as sagradas escrituras é ignorar o próprio Cristo. Usamos a nossa inteligência para tantas coisas, mas para as coisas de Deus nós somos lentos. E no final da vida, o que vai contar é a nossa inteligência para Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse puxão de orelhas que Jesus dá no Santo Evangelho de hoje, que serve para nós, é o momento de nós abrirmos o quê? A nossa inteligência para compreender as coisas de Deus. Às vezes pode ser o nosso último dia de vida neste mundo. E aí, eu usei todas as minhas faculdades mentais, intelectuais, para poder me encontrar com Deus? Ou eu estou mais preocupado com as coisas do mundo, as coisas que não vai me levar a nada? E depois, Jesus faz de conta que vai para um caminho e os companheiros de Emaús para outro. É interessante São Lucas colocar este dado aqui, Jesus fazendo de conta que vai para outra direção. Por que Jesus se comporta assim? Porque Jesus, meu irmão, minha irmã, que é o Deus encarnado no meio de nós, Ele não obriga nós a nada. Aqui mostra a liberdade que Deus dá para cada um de nós, em convidá-lo para fazer parte da nossa vida. Ou seja, nós precisamos também convidar todo santo dia: Senhor, fica conosco, Senhor, fica conosco no café, no almoço, no jantar, no trabalho. Não seja um hóspede na minha casa, mas um morador. Eu já disse aqui em outros momentos que eu fico observando os casamentos que são feitos na igreja. Os noivos preocupados com a ornamentação da igreja, a floricultura, a música, quem vai fazer a leitura, o que vai acontecer aqui e ali, gasta rios de dinheiro com fotografia, com floricultura, mas na hora de pagar a taxa da igreja, acha caro. Porque ele acha que a igreja, a luz, a gente não tem que pagar sim, meu irmão, minha irmã. Nós temos que pagar a luz, pagar a água, pagar o funcionário para limpar a igreja onde você vai casar, mas os noivos acham caro, reclama. E tem uns que dizem assim: eu vou reclamar com o bispo porque você está cobrando caro. É desse jeito. E aí casa, 1 mês, 2 meses, no máximo 1 ano, já estão brigando. E por que eles estão brigando? Porque eles não convidaram Jesus para ficar com eles. Eles se preocuparam com as coisas do mundo e deixaram Jesus em segundo plano. Por isso, você jovem que vai se casar, lembre-se de uma coisa: em primeiro lugar, convide Jesus para o seu casamento. E você, marido e mulher, que está passando por tribulações, por dificuldades, porque volta e meia a gente lê aqui e acolá que por causa da quarentena tem casais brigando, tem casais discutindo, porque estão vivendo como cão e gato, não conseguem viver sob o mesmo teto. E por que estão agindo assim? Porque não convidaram Jesus para ficar com eles. E quando se comporta assim, deixa Jesus à margem, a briga vai acontecer, é inevitável. Por isso que aqui Jesus, Ele dá liberdade para os companheiros de Emaús e também para nós, para convidá-lo. Um outro dado importante que São Lucas coloca no Evangelho: Jesus entra e fica onde? À margem? Não, Jesus se coloca no meio, no centro.
Aqui São Lucas quer mostrar que Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Tudo precisa caminhar para Ele, com Ele. Às vezes a gente escuta assim: ah, padre, quando eu era amigado, quando eu não era batizado, a minha vida era uma beleza. Depois que eu me casei na igreja, depois que eu fui batizado, ah, quanta desgraça aconteceu na minha vida, padre. O que aconteceu? Meu irmão, minha irmã, você que pensa desse jeito, você que está aí nos acompanhando através das redes sociais, por que isso acontece? Porque você, quando estava amigado, quando você não era batizado, você estava no pecado, você estava vivendo na escuridão, nas trevas, e a partir do momento que você casou na igreja, a partir do momento que você foi batizado na igreja, a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida e o colocou como centro, a luz foi acesa, a luz de Cristo foi acesa. Por isso que agora vocês estão vendo a vida de pecado que vocês estavam vivenciando. E vendo o pecado, vocês querem combatê-lo. É por isto. Então Jesus é aquele que mostra tudo, Ele clareia tudo em nossa vida, desde que nós o coloquemos como centro da nossa vida. E é importante isto, principalmente quando nós vamos tomar as nossas refeições, seja um café, o almoço, o jantar, desligue tudo, desligue a televisão, desligue o celular, desligue o computador, se desligue a campainha, porque aquele momento é um momento sagrado, é o momento em que a família vai partilhar dois alimentos, o diálogo e o alimento material, porque Jesus é o centro daquela família, Ele está ali. E veja que aqui acontece o quê? Quando Jesus, Ele parte o pão, abre os olhos dos discípulos, e Jesus faz o quê? Ele desaparece. É muito interessante aqui, porque São Lucas está falando da presença e da ausência de Jesus. Padre, como funciona esse negócio de presença e ausência? Por exemplo, você perdeu um ente querido, e aí você pega a fotografia daquela pessoa, e olhando para aquela fotografia, você torna presente aquela pessoa, porque a sua mente, o seu coração, vai se recordar dos momentos que vocês vivenciaram neste mundo. Então você torna aquela pessoa presente, mas fisicamente aquela pessoa está ausente. É isso que acontece com Jesus. Jesus se tornou presente ali para os companheiros de Emaús. Em quais momentos? Durante a caminhada, durante a explicação da palavra de Deus e no partir o pão. E aí o que eles vão dizer? Não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Aqui São Lucas nos mostra que nós precisamos fazer o quê? Abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. São Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, São Paulo vai dizer que a nossa fé se dá em escutar a pregação da palavra, e esta palavra é o próprio Cristo. Então, ou seja, para escutar a voz de Deus, para escutar a palavra de Deus, é preciso ter o coração aberto. Quando nós lemos ali o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés, no Monte Horebe, se depara com a sarça ardente, uma sarça que se consumia, que queimava, mas não se consumia. Que sarça é essa? É o coração de Moisés, é o coração de Moisés queimando, porque Deus estava falando com ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você for tomar uma decisão, seja ela qual for, escute o seu coração, veja o que ele diz. Por quê? Como diz aquele filósofo Blaise Pascal, o coração tem razão que a própria razão desconhece. E é aí que Deus fala com cada um de nós, através do nosso coração. E Jesus então, Ele se revelou
Na partilha. Isso acontece ainda nos dias de hoje, quando nós partilhamos aquilo que nós temos, ou aquilo que os outros têm, e partilha conosco, Jesus se revela aí. Por quê? Porque Jesus se revela através da prática do bem, através da prática da caridade. Veja o que Paulo nos diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A fé e a esperança passam, mas a caridade permanece, e esta caridade é o próprio Cristo Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro, lá na casa do centurião romano, ele vai dizer o quê? Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Ou seja, Jesus continua se revelando ainda no meio de nós, através da nossa caminhada cristã, através da escuta e da prática da palavra de Deus e através da Eucaristia. E principalmente, esta caminhada, esta palavra e a Eucaristia sendo transformadas em atos concretos, ou seja, a prática da caridade. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, porque ele estava lá no cenáculo, onde Nossa Senhora também estava presente, e o Espírito Santo veio sobre eles, e Pedro então, cheio do Espírito Santo, ele mostra o quê? O seu amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala com tanta alegria, com tanto entusiasmo sobre a pessoa de Jesus. Esta primeira leitura que nós ouvimos hoje, ela nos mostra que o Espírito Santo que guiou Jesus durante a sua caminhada terrena, agora ela guia a igreja através dos apóstolos e através de cada um para dar continuidade à missão iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e qual foi a missão de Jesus? Aquilo que Pedro disse lá na casa do centurião romano, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos: fazer o bem sem ver a quem, porque a nossa recompensa vem. E a segunda leitura, Pedro fala sobre a santidade. Será que eu, que participo da Santa Missa, tenho este encontro com Jesus ressuscitado, através da caminhada cristã, através da escuta da palavra e através da Eucaristia, eu sou santo? Será que eu valorizo o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz? Veja o que Pedro diz na segunda leitura de hoje. Ele vai dizer que nós fomos redimidos, não com ouro e prata, mas com sangue precioso, derramado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você, meu irmão, minha irmã, está valorizando o sacrifício que Cristo fez na cruz por você? E este valorizar significa o quê? Viver a santidade, evitar de cometer o pecado, evitar de maltratar as pessoas e praticar o bem. Dom Helder Câmara, ele que foi arcebispo de Olinda, Recife, e Dom Helder Câmara era cearense, ele era lá de Fortaleza. Dom Helder Câmara, como nós sabemos, ele é chamado profeta dos pobres. E em uma de suas várias entrevistas, ele contou um episódio que havia acontecido na sua vida. Ele que morava numa casa simples, e ele fazia questão de dizer que era o seu palácio episcopal, e certo dia lá, chegou na casa de Dom Helder um andarilho, um homem todo maltrapilho, mal vestido, cabelo bagunçado, roupas velhas, um chinelo de dedo bastante surrado, ele com a sacolinha que só tinha uma troca de roupa, e aquele andarilho chegou ali e disse para Dom Helder: Dom Helder, o senhor pode me ajudar? O Dom Helder: claro, meu filho, o que você precisa? Dom Helder, eu precisava de um emprego, Dom Helder. Eu precisava recuperar a minha dignidade. E Dom Helder então foi lá dentro, pegou o telefone, telefonou para uma pessoa, veio, escreveu um bilhete e disse para aquele andarilho: vá na loja de material de construção, procure o fulano de tal e entregue este bilhete para ele.
E ele então saiu. 40 minutos depois, o telefone lá na casa de Dom Helder, aquela casa simples, tocou e o Dom Helder ele então atendeu e disse: Palácio Episcopal. E então do outro lado o empresário, o dono da loja de material de construção, perguntou: Dom Helder, tem um homem aqui, todo sujo, maltrapilho, né? Assim numa situação bastante difícil. E aqui no bilhete o senhor está dizendo para recebê-lo, porque é seu irmão. Dom Helder, este homem deste jeito, realmente é o seu irmão? E Dom Helder então disse: sim, é meu irmão, somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe e temos o mesmo sangue. Mas Dom Helder, é seu irmão mesmo? Porque ele está muito mal cuidado, está judiado mesmo. E Dom Helder então disse: ele é meu irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai, que é Deus, da mesma mãe, que é Nossa Senhora, e o sangue que Jesus derramou na cruz por mim, também derramou por ele. E isso nos faz sermos filhos do mesmo pai, da mesma mãe e termos o mesmo sangue. É isto que Pedro fala na segunda leitura de hoje. É isto que fala a primeira leitura. E é isto que fala Jesus ao aparecer como um andarilho, um transeunte. Ou seja, é aí que ele se revela, é aí que ele se dá a conhecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, o terceiro domingo da Páscoa, ele pede que nós mudemos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, e tirar do nosso coração aquele pecado chamado marginalização. Marginalizar o outro, tratar o outro pela aparência dele, por causa do jeito dele ser. Às vezes nós fazemos isto lá dentro de casa. A gente maltrata Jesus dentro de casa, maltrata aquele filho, aquela filha, por causa da sua opção sexual. A gente faz isso dentro de casa. A gente maltrata aquele filho, aquela filha, porque fez uma tatuagem, porque colocou um piercing, por causa das músicas que ele gosta. Está errado, gente, porque aquela pessoa é o próprio Cristo que está ali no nosso meio, querendo ser reconhecido. Por isso, meu irmão, minha irmã, a santidade está aí, no nosso jeito de ser e principalmente de agir com aqueles e aquelas que a sociedade marginaliza, porque aí está o Cristo ressuscitado no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos fazer as preces da nossa comunidade. Ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos cria e nos renova, ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, e escutai a nós, vosso povo. A cada oração nós vamos responder: ficai conosco, Senhor, e salvai-nos todos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Fica conosco, Senhor, que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Fica conosco, Senhor, e fazei-nos forte e firme na fraternidade e na solidariedade humana. Fica conosco, Senhor, e salvai-nos. Fica conosco, Senhor, com a nossa família, com as crianças e os jovens do nosso continente latino-americano.
Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os maus e os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres e os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei nosso coração de paz e de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do ofertório, meu irmão, minha irmã, é o momento de você colocar aqui no altar do Senhor tudo aquilo que você traz no seu coração. Colocar a sua vida, colocar a sua família, colocar as suas preocupações, colocar aquele exame de saúde que você vai fazer esta semana, enfim, tudo aquilo que você está precisando, que Deus te ajude, é o momento de você colocar aqui no altar do Senhor. E eu aproveito o momento do ofertório para, em nome da paróquia Santa Luzia, pedir a sua ajuda, a sua colaboração. Temos tantas despesas, água, luz, telefone, funcionários, temos que pagar os 8 lotes da paróquia que nós estamos regularizando, são várias dívidas, ou seja, é uma despesa muito grande. E por isso que o padre precisa da sua colaboração, porque este é o momento de vivermos a comunidade, o que significa ser comunidade comprometida, é aquela que ajuda. Por isso, a nossa pastoral da comunicação, no final do vídeo, vai disponibilizar para você aí 3 contas bancárias que você pode fazer o seu depósito, a sua transferência. Se você quiser vir aqui na secretaria paroquial ou na secretaria do dízimo, fique à vontade. No horário comercial, de terça a sábado, de terça a sexta, a Secretaria Paroquial e a Secretaria do Dízimo funcionam das 8 às 11h30 e das 14 às 17h30. E no sábado, das 8 às 11h30. Você pode vir trazer a sua doação, a sua oferta e também devolver o seu dízimo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é pouco. Ajude a casa de Deus, porque Deus não vai deixar faltar nada na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida familiar. Cantemos o canto do ofertório. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vida se encontra No altar de Deus, gente se doa, dom que se mora. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu. Hosana, hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Sérgio, os bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. No instante de silêncio, vamos fazer memória de nossos entes queridos, parentes, amigos, dentre eles Padre Alberto, Irmã Maria José, Padre Catel e tantos outros que trazemos a imagem bem viva no coração e no pensamento. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui chamada carinhosamente de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, com São José, seu castíssimo esposo, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, Santo Antônio Maria Zacaria, com santos apóstolos, dentre eles Pedro e Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão, minha irmã, internauta, convido você e sua família para rezarmos a oração pela paz, rezarmos juntos, e que esta paz chegue aí no seu coração, que esta paz chegue aí na sua casa, que esta paz chegue na sua convivência matrimonial, e que esta paz seja uma constância na sua vida e também na vida de sua família. Por isso, rezemos juntos a uma só voz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. De Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados, as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Você, meu irmão, minha irmã internauta, faça neste momento a sua comunhão espiritual, porque Jesus, você pode ter certeza absoluta que Ele está aí, do seu lado, junto com cada um de vocês. Cantemos. Imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Imaginou tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu mesmo esperar e apareceu em meio a caminhar. Palavra de amor e o som de sua voz abrasava os meus corações e de Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, Quase sem esperança, partimos sem direção. mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, A alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Oremos.
irmãos e irmãs. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como hoje é domingo e todo domingo na missa temos avisos paroquiais, né, Leandro? Então, convido você, meu irmão, minha irmã internauta, a prestar atenção nos avisos paroquiais que o nosso irmão Leandro, que é o coordenador da Pastoral de Eventos e o coordenador da PASCOM, tem para nos dizer no dia de hoje. Bom dia a todos. O primeiro aviso é o seguinte: as rifas estão sendo vendidas. Está no valor de R$3. Serão 2 celulares Xiaomi 8 de 32 GB. Então, por favor, nos ajude. Tá? Tem a comunidade na 510 ali, tem a Núbia que está vendendo. Aqui na 104 tem a Dona Maria do Carmo. Lá na 110 tem o Fernando. Nas 310 também tem o Fernando também da coordenador da quadra. Procure os coordenadores de quadra, todos eles vão informar quem está vendendo na sua quadra. Todo o valor será revertido para o pagamento dos lotes, né? Então a gente pede a sua ajuda para que possamos vender todas as rifas, né? Então nos ajude aí. E quem já vendeu pode ser devolvido aqui na paróquia. Os horários vai estar no finalzinho do vídeo, né, de 8 às 11h30 e das 14 às 17h30, de terça a sexta-feira. Na próxima sexta-feira é o Dia do Trabalhador. Nós vamos ter uma missa especial, né, padre? Tá? Então a gente já pede para que você, no dia 1º, tá, deixe a sua carteira de trabalho, o seu currículo, as pessoas que estão desempregadas. A gente convida a todos vocês para que na próxima sexta-feira, no Dia do Trabalhador, vai ter uma bênção especial que o Padre Francisco vai dar para todos os trabalhadores e desempregados e aqueles que estão passando um momento de dificuldade pela pandemia, pelo desemprego. Então a gente conta com a colaboração de todos. E lembrando, nós estamos hoje no dia 27, não é isso? E as contas não foram todas pagas. 26, desculpa. Não conseguimos pagar todas as contas. Então, por favor, nos ajude, faça o seu depósito, venha aqui na paróquia, faça a sua transferência, para que nós possamos pagar todas as dívidas desse mês. Porque senão vai ficar todas acumuladas para o mês que vem, né? E a gente nem sabe como é que vai ser, né, Padre Francisco? Então, para a gente não ter mais preocupações, o Padre Francisco não tiver mais preocupações, a gente pede a todos vocês que nos ajude. Faça a sua doação, devolva o seu dízimo, faça a sua oferta. Todos os dias a nossa missa vai estar aqui às 9 horas da manhã. Será transmitida ao vivo pelo Instagram. E depois do almoço ela vai estar disponível lá no YouTube, porque a internet ultimamente ela está andando bem devagarzinho, então dificulta um pouco. A Lana e o Rodrigo, que são membros da pastoral da PASCOM, eles estão se esforçando ao máximo para colocar esse vídeo no ar. Então a gente agradece também a eles, né, o Matheus e a Tainá que está aqui todos os dias. Então, por favor, nos ajude, dê o seu like e veja o que aqueles que não gostaram, pode comentar para a gente poder melhorar cada vez mais. E agradecemos também ao Padre Francisco pela oportunidade, Padre Francisco, de estar falando aqui e pedindo a sua ajuda. Obrigado, bom dia a todos. Muito bem, e nós é que agradecemos. E lembro a todos os membros do apostolado da oração que sexta-feira da semana que vem, 1º de maio, é a primeira sexta-feira do mês. E a sexta-feira do mês nós lembramos de quem? Do Sagrado Coração de Jesus, aonde nós rezamos aquela jaculatória: Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então convido os membros do apostolado da oração para estar conosco aqui na próxima sexta-feira, para podermos rezar a Santa Missa
e fazer o nosso oferecimento diário. E vamos dar a bênção, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos ter aqui a imagem também de São José Operário, que é o padroeiro de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ao final da Santa Missa, o nosso irmão Leandro, que vocês viram agora dando os avisos paroquiais, ele vai disponibilizar para vocês alguns locais de emprego aqui em Samambaia e também no Distrito Federal. Então vale a pena você ficar ligado em nossas transmissões, porque no dia 1º, próxima sexta-feira, Dia do Trabalhador e Trabalhadora, o Leandro vai divulgar alguns locais de emprego. Não é que ele vai arrumar emprego para você, não é isso. Ele vai apenas dar o nome de empresas que estão precisando de funcionários. Aí você vai lá, vai passar pelo RH, vai fazer a sua entrevista e aí vai ser você e o futuro empregador. O Leandro apenas vai sinalizar o nome daquela empresa que está contratando. Isso na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e Trabalhadora. E mais uma vez, meu irmão, minha irmã, me perdoe se porventura eu estou sendo assim, muito insistente em pedir. Me perdoe por isto, não me julgue. Mas eu estou muito preocupado com esta paróquia. É uma paróquia grande, com muitos gastos. Por isso você ainda não devolveu o seu dízimo. Devolva, nos ajude. Padre, qual o valor? Aquilo que o seu coração diz. Lembre-se que Deus nos fala no coração. Então aquilo que o seu coração diz, você devolva no dízimo. Pode ser através das nossas contas bancárias, como bem lembrou o nosso irmão Leandro, estará aí no finalzinho do vídeo as 3 contas. Você pode vir aqui na Secretaria Paroquial para fazer a devolução, devolver o seu envelope, dar a sua oferta, né? Você que é empresário, você tem condições de nos ajudar, nos ajude, meu irmão, minha irmã, ajude a casa de Deus, nossa casa, para que ela esteja sempre aberta para nos acolher. Com a graça de Deus, daqui a poucos dias, nós vamos ter as nossas missas de volta, graças a Deus, né? Deus está olhando por nós, falta pouco, falta muito pouco, e no mês de maio, Nossa Senhora com certeza não vai deixar os seus filhos de fora, não. Nossa Senhora vai abrir a casa de Deus, a casa do Pai, a casa dela, para acolher a cada um de nós. Eu tenho confiança em Deus, a mesma alegria que teve Pedro na primeira leitura de hoje, cheio do Espírito Santo, para dizer: falta poucos dias para que a casa de Deus seja reaberta para acolher os filhos e filhas, para poder se encontrar com Jesus na palavra, na Eucaristia e no irmão e na irmã. E agora convido todos vocês para juntos fazermos a nossa consagração a ela, nossa mãezinha querida, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertenças, incomparável Mãe. Guardai e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém.
Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, rogai por nós e providenciai. Santa Luzia, Rogai por nós. a nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. o Senhor esteja convosco. Ele aqui está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, de São José, padroeiro universal da família, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, e Santo Antônio Maria Zacaria, que desça e permaneça sobre cada um de vós, vossas famílias, vossas necessidades pessoais, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel